Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Valorama. Hoje, terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022, e vamos falar um pouco sobre a economia norte-americana, índices inflacionários nos Estados Unidos e também na Europa. Como de praxe, aqui do meu lado esquerdo da tela, o Felipe, um dos nossos analistas aqui da casa. Felipe, bom dia. Felipe, temos algumas novidades, um dia com uma agenda bastante cheia, é isso mesmo? Bom dia, pessoal. Bom dia, Jada. Isso aí, Jada. Tivemos alguns dados aqui importantes no dia de hoje. Inclusive, saiu a inflação também dos Estados Unidos, né? Mas vamos começar aqui pela Europa. Reino Unido, variação do emprego ficou em 30,5 mil desempregados em novembro, né? Era aguardado 3,5, né? Aumentando aí o desemprego lá no Reino Unido. A taxa de desemprego aumentou em 0,1%, ficou de 3,6% para 3,7%, veio em linha com o esperado. Alemanha, tivemos o IPC, o Índice de Preço ao Consumidor, que veio em linha com o esperado em 10%, né? Continuando aí nos dois dígitos, e abaixou um pouco em relação ao último mês, que havia sido 10,4%, né? Isso no acumulado de 12 meses. Tivemos também aqui o índice de o índice ZIL de condições atuais, que ficou negativo em 61,4 pontos, era guardado negativo em 57, ficando aí abaixo do esperado. A percepção econômica ZIL na Alemanha também ficou em menos 23,3 pontos, abaixo do esperado, melhor que o esperado, que era menos 26,4 pontos, e também melhor que o mês anterior, que havia sido menos 36,7 pontos. A Alemanha melhorando um pouquinho aí seus dados econômicos. Tivemos aqui no Brasil o crescimento do setor de serviços, que ficou em menos 0,6%, era guardado menos 1%, e caindo em relação ao mês anterior, que havia sido positivo em 0,5%. No acumulado de 12 meses, o dado ficou em 9,5% abaixo do esperado, que era 9,6%, e melhor que o mês anterior, que havia sido 9,4%. Nos Estados Unidos tivemos também o IPC, o mensal ficou em 0,1%, era guardado 0,3%, ficando aí abaixo do esperado, melhorando a inflação lá nos Estados Unidos, e o dado anterior havia sido 0,4%. No acumulado de 12 meses, o dado está em 7,1%. Era guardado 7,3% e também reduzindo em relação à última medição, que havia sido 7,7%, né? Inflação dos Estados Unidos melhorando, índice lá subindo, né? Já vai mostrar daqui a pouco como é que está o mundo. Tá verdinho lá nos Estados Unidos por conta desse dado que acabou de sair aqui. Passo para você, Jada. Perfeito. Obrigado, Felipe. Bom, pessoal, aquela nossa mensagem de praxe, então você que está conosco aqui, não se esqueça de deixar o joinha, de dar o like no vídeo e também de se inscrever no nosso canal caso você não seja inscrito. Pois bem, pedir só por gentileza compartilhar a tela. Bom, então vamos dar uma olhada como que o mundo está, como que os mercados estão. Como nós percebemos aqui, a Europa está em um patamar bastante positivo hoje, mercado com bom humor por lá. E mesma coisa no Brasil e nos Estados Unidos também, os mercados mais otimistas. O índice da ganância aqui consta um patamar bastante ganancioso, estava ontem no neutro, hoje está no patamar bem mais positivo. Quanto ao índice nós temos o índice do VIX, acabou desconfigurando aqui, perdão. O VIX ele está caindo, estava subindo inclusive hoje de forma considerável, e devido às informações que vieram lá dos Estados Unidos, teve uma queda bastante expressiva. E também a mesma coisa com o DXY, que acabou caindo de forma bastante significativa, caindo 1,20%, o que é bastante positivo para nós aqui no Brasil. Dando sequência, então, hoje sim foi um dia com muitas informações que nós tivemos, começando lá na Europa, pelo índice da inflação da Alemanha, que era esperado 10% e veio dentro do esperado. A inflação lá continua ainda extremamente elevada. Se nós selecionamos alguns gráficos aqui, inclusive, continua no patamar de 10, esteve levemente maior no mês de novembro, no mês de outubro, perdão, 10,4% e hoje 10%. Outra curiosidade lá, inclusive, nós estamos discutindo hoje pela manhã, em relação ao preço do açúcar na Alemanha, que está tendo um percentual bastante elevado e podem também, inclusive, colocar mais pressão inflacionária no país. Isso devido à colheita, algumas suspeitas relacionadas à utilização do gás natural para o processamento do açúcar, mas principalmente isso é devido, segundo algumas fontes, à seca com que o país teve agora ao decorrer do verão. Então acabou judiando muito a safra por lá.
Então, dando sequência, sendo da Alemanha, no Reino Unido, a principal informação do dia foi o desemprego, que se manteve em 3,7%, um percentual extremamente baixo, ainda aí significando bastante pleno emprego. Vamos comparar aqui. Eu tinha aqui, ó, 3,7%, ainda um patamar bastante positivo para a economia de lá. E aqui também, no Reino Unido, hoje tem alguns medos com que a população, com que o país está vivendo, né? E um deles é em relação às cadeias de suprimento dos produtos. Então, segundo um estudo aqui encaminhado pelo Barclays, há, uma, há um medo relacionado à questão da manufatura, entre tantos outros aqui também, mas isso pode sim impactar diretamente a economia da Inglaterra, a economia inglesa. Então, por mais que a situação lá aparentemente esteja ok, ainda exige muitos cuidados. E com certeza hoje a informação de maior relevância ou de maior peso que agitou todos os mercados na hora da divulgação foi a inflação. Vamos botar aqui o gráfico. A inflação que estava no mês de junho em 9,1% e hoje está em 7,1%, dado de novembro. E já o core estava já no percentual, continua ainda no patamar de 6%, mas com certeza o 7,1% de hoje, no índice inflacionário, que é o que tem maior peso, inclusive, para a tomada de decisões na economia norte-americana. Isso é bastante positivo, porque indica isso daqui, indica a chamada pivotagem que nós já estamos falando. Atualmente os juros estão em 4%, nós teremos a divulgação essa semana de como que vai ser a decisão do Banco Central, o aumento de juros, e o mercado já precifica um aumento de 4,5, entre 0,25% a 0,50% de aumento. E é muito positivo, e o mercado está de bom humor, porque vem aos poucos precificando que os juros estão batendo a inflação, ou seja, estão cada vez mais próximos. Então fica aí também é isso que nós queremos tratar para você, de que a situação lá nos Estados Unidos hoje está numa situação um pouco mais tranquila, um pouco mais confortável. Mas dando sequência aqui, Felipe, eu vou fazer algum contraponto? Quer trazer já as informações do Brasil? Vamos falar do Brasil já, né? Aproveitar que a bolsa tá em alta, né, no dia de hoje. É, dia de ontem, deixa eu compartilhar a tela, por favor. Ontem a gente teve uma queda bem acentuada do Ibovespa, né? Caiu aqui 2%, 2,02%. E hoje aí está se recuperando, né? Ainda que um repique, nada muito relevante para ver um movimento mais consistente de alta aqui. A gente tem que passar dos 107.500 e aí vai ter de novo 108, 110 mil pontos, né? O índice que estava indo bem no meio do ano, até aqui em outubro estava indo bem, aí deu essa quedinha aqui, mas vamos ver como é que vai se comportar nos próximos dias aí. Olhando aqui para o lado das altas e baixas do Ibovespa, temos Qualicorp subindo 6,55%, Pet subindo 5,21%, Alpagata subindo 5% e Dux subindo 4,5% e Americanas subindo 4,14%. No lado da queda, tem poucas ações caindo no dia de hoje, né? O índice está subindo agora no momento 0,96%. Temos Suzano caindo 4,03%, Klabin caindo 1,70%, Embraer caindo 0,74%, não, Energias Brasil caindo 0,74%, Sul-Americana caindo 0,63% e Banco do Brasil caindo 0,59%. Né? Pouquíssimas ações caindo aqui no dia de hoje, o mercado está bem animado, se recuperando da queda de ontem. E o dólar caindo, dólar está caindo no momento, deixa eu ver, 1,11%, né? Ontem subiu bastante também, subiu 1,68% no dia de ontem e hoje já caiu aqui mais um pouco, já está se recuperando o dólar, né? Vamos ver como vai se movimentar o mercado ao longo do dia, mas o dia de hoje é de recuperação, de repique das fortes quedas de ontem. Uhum. Perfeito, obrigado, Felipe. Bom, pessoal, então esses foram os principais destaques agora pela manhã. É, muitas informações ainda a serem. Claro, a semana ainda será uma semana volátil, com mais informações ainda a serem divulgadas, mas aparentemente a situação tá sob controle, o mercado está de bom humor, então temos que aproveitar essa bonança aí. Então, pessoal, fica o nosso agradecimento, nosso muito obrigado, desejamos a todos um excelente dia com excelentes negócios. Até mais.